Fala, meu nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta quinta-feira. No vídeo de hoje a gente vai dando continuidade às informações sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências do Esporte Clube Bahia. Tem muita informação no vídeo de hoje. Ontem eu falei sobre a saída do atacante Rafa Ratão. Hoje eu vou trazer confirmações em relação a esse assunto e também vamos trazer informações sobre a busca do Bahia por um zagueiro. Tem novo nome no radar, Santiago Mingo, e vocês já estão acompanhando por aí. Quero trazer alguns bastidores, algumas informações aqui no vídeo de hoje, de um ângulo diferente, de forma exclusiva para vocês. Conto muito já com a tua participação, seja com comentário, seja com like, com inscrição. É muito importante você deixar o like para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E também se inscrever para ajudar a nossa comunidade a votar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu vou sortear novamente uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informações sobre a saída, do atacante Rafael Ratão, como eu trouxe no vídeo de ontem. Ontem eu falei para vocês que ele não viajou para Girona e isso era um indicativo de que provavelmente ele iria deixar a equipe. Também falei que estava com a negociação praticamente já encaminhada ou negociada, negociando, mas encaminhada, e que o desfecho, a tendência do desfecho desse negócio era positivo. Hoje a Gabriele Gomes, do Globo Esporte, trouxe a informação de que o Bahia acertou o empréstimo do jogador para o Cezeiro Osaka, do Japão. O Rafael Ratão vai jogar a primeira divisão do futebol japonês. Rafael Ratão que deixa o Bahia depois das poucas oportunidades dadas a ele em 2024 pelo técnico Rogério Ceni, provavelmente com a aval do treinador, e por conta disso foi buscar mercado junto com seus empresários em outro clube. Há um tempo atrás, no início de 2024, eu fiz um vídeo falando que, olha, o Rafael Ratão pode deixar o Bahia e tal, na época porque ele estava com poucos minutos, era um jogador que ainda tinha mercado no futebol europeu, ele tinha recebido algumas sondagens, mas o negócio não aconteceu, o negócio não avançou porque, de fato, não foi concretizado. O Bahia, naquela época, também entendia que ele ainda podia ser uma peça fundamental da equipe, eu poderia ajudar, tanto entrando no segundo tempo, ganhando alguns minutos como titular em alguns jogos, enfim, isso não aconteceu. O ano de 2024 do Rafael Ratão não foi tão bem assim. Se esperava-se mais do Rafael Ratão, na verdade, desde a sua chegada em 2023. Eu acreditava nisso. Era um cara que via muito bem da Liga Francesa, no Toulouse. Tudo bem que não é uma liga tão competitiva assim dentro do futebol europeu, mas você sempre tem uma expectativa de pelo menos que ele possa entregar algo que seja condizente, com o nível técnico que ele estava acostumado lá na Europa, o que não aconteceu. Na segunda metade de 2023, ele chegou para ser titular, foi titular em alguns jogos, mas não conseguiu mostrar um desempenho tão satisfatório. E em 2024, se esperava-se também mais do Rafael Ratão. Ele jogou alguns jogos de Campeonato Baiano, jogou alguns jogos quando o time estava, o Rogério estava mesclando o time e tal, dentro ali Copa do Nordeste, Campeonato Baiano. Era um cara que se esperava-se que fizesse mais gols e tal, mas isso nunca aconteceu. Ele nunca conseguiu engrenar de fato. 2024, o único bom momento do Rafael Ratão, no qual eu me lembro, foi aquele gol contra o Sport na Copa do Nordeste. Depois daquilo ali, ele nunca conseguiu mais ter uma sequência. Eu lembro até no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ele teve uma sequência ali com o Criciúma e tal, enfrentando alguns jogos lá no Heriberto Rios, mas muito mal. Era um cara que podia jogar nas três posições do ataque e isso fazia uma diferença tremenda, o que não aconteceu. Assim a gente não tem nenhum jogador hoje com essas características dentro do elenco, então não aconteceu uma reposição para essa saída. O Eric Pulga, apesar de jogar nas três posições, não é esse jogador com as mesmas características, forte fisicamente, com o jogo apoiado ali nas costas, um cara que voltava na marcação e se dedicava bastante, e o Bahia vai sentir falta disso. Então é importante você fazer uma reposição nesse sentido. Um jogador que possa te entregar as mesmas características, pelo menos, ou algo semelhante. O que não existe hoje, até com a saída do Tassiano também, o Bahia vai sentir bastante essa ausência, de um jogador que possa fazer essa recomposição pelos lados do campo e tal. O Everaldo hoje é o jogador que mais se assemelha em características físicas, mas dentro do jogo não é um cara tão veloz para jogar nas pontas, não tem o drible, não tem as mesmas características, de jogo. Tem as físicas, mas não de jogo do Rafael Ratão. Então, a ausência aqui vai ser muito sentido e que o Bahia vai precisar vai precisar fazer essa reposição no mercado. Até a busca pelo Jean José também é uma característica semelhante. É um cara que se acostuma a jogar no futebol europeu como um segundo atacante, jogando ali com a dupla de ataque e tal. Ele fez muito isso no Real Betis, na Real Sociedade, até essa função que o Rogério gosta que o Everaldo faça, que é fazer essa recomposição pelos lados do campo. É óbvio que hoje, já com 33 anos, ele não vai ser esse jogador, mas tem características semelhantes sim. Rafael Ratão deixando o Bahia rumo ao Cezeiro Osaka, do futebol japonês, vai disputar a primeira divisão, do futebol japonês. É um time bem competitivo, que sempre está chegando ali nas fases finais do campeonato japonês, sempre brigando por títulos. Um empréstimo com opção de compra, o Bahia vai tentar, obviamente, recuperar o valor investido pelo Rafael Ratão com esse empréstimo. Um empréstimo com opção de compra. No final do período, deve ser metas baixíssimas para que possa ser adquirido de forma definitiva e ele possa seguir a sua carreira. Desejo boa sorte ao Rafael Ratão. Foi muito assim, é um cara que teve momentos embaixo e tal, mas sempre se entregou bastante, sempre foi um cara que mostrou muita dedicação, e eu gosto disso, caras que tenham comprometimento com a camisa. Então um abraço pro Ratão e boa sorte na carreira dele. Falando agora sobre zagueiro, ontem eu trouxe um vídeo falando sobre Wagner Leonardo e a repercussão aqui foi muito engraçada nos comentários, muita gente falando
coisas positivas sobre o jogador, coisas negativas que não queria, enfim. A minha opinião, assim, sobre a possível vinda do Wagner Leonardo, tecnicamente falando, é um zagueiro muito bom, que eu gostaria de ver com a camisa do Bahia, mas eu entendia que aquele negócio era praticamente impossível de acontecer, porque o Wagner Leonardo tem uma identificação muito grande com o Vitória, é capitão do time, estava até um mês atrás ali na arquibancada e tal. Tudo bem que o jogador visa hoje em dia mais salário do que qualquer outra coisa, identificação com o clube. O maior exemplo que a gente tem aqui no Bahia é o Chiesa, por exemplo, mas o Wagner Leonardo tem uma identificação muito grande. Eu acho que não é nem pelo Wagner Leonardo, mas em si o Vitória não iria deixar isso acontecer, não iria negociar com o Bahia. Provavelmente a proposta ela vai ser recusada, né? Já é uma informação que eu tenho para passar para vocês. O Vitória provavelmente não vai aceitar fazer negócio com o Bahia, tendo em vista que, apesar do interesse, apesar do monitoramento e tal, o Vitória deixa muito claro isso, pode deixar claro, não de forma oficial, mas indiretamente, de que nunca iria aceitar esse negócio. Ele tem uma multa estipulada em 300 milhões de reais. Vocês acham mesmo que o Vitória iria liberar o jogador por algo menos do que 40, 50 milhões? Muito difícil de acontecer. E o Bahia não vai pagar esse valor pelo Wagner Leonardo, porque também não vale, né? O Vitória disse que aceitava negociar por 5 milhões de euros, algo próximo a 30 milhões de reais. É o valor justo que eu considero também pela contratação do Wagner Leonardo. Achei muito barato na época o valor, achei que valia a pena o investimento, mas sabendo que as condições dos negócios seriam muito difíceis de acontecer. Falando sobre um nome agora que está com negociações encaminhadas, avançadas e que a tendência do desfecho é positiva, eu estou falando do Santiago Mingo, lateral, zagueiro de 23 anos, argentino do Defensa e Justiça, está muito próximo de ser reforço do Bahia. Informação que eu trago aqui para vocês do meu Bahia. Santiago Mingo, que tem passagens pela base do Barcelona, na Espanha, inclusive ele foi relacionado para 3 jogos em La Liga, com o Barcelona em si, né, naquela época, 2021, acabou nunca entrando em campo com o time principal do Barça, mas no time B, no time da base ali do Barcelona, ele foi um jogador que teve muitos minutos, teve muitos jogos, mas não conseguiu se firmar por lá, voltou para o futebol argentino, para o Defensa, onde foi muito bem. A última temporada do Santiago Mingo, ela é brilhante. Ele esteve inclusive no radar do Palmeiras, que tentou a contratação do jogador, mas as questões ali monetárias e tal, valores acabaram esbarrando e esfriando a negociação. O Bahia se interessou pela contratação do jogador, que é canhoto e que está com negociações avançadas no momento que eu estou gravando esse vídeo. A tendência do desfecho é muito positiva. Vamos esperar para ver, vamos aguardar os próximos capítulos, mas o Santiago Mingo tem tudo para ser novo reforço do Bahia, tem tudo para ser novo zagueiro do clube. A negociação ainda não está fechada, não está, o jogador ainda não assinou, não é novo reforço do clube, mas a tendência desse desfecho ela é muito positiva. Santiago Mingo, que foi um dos melhores zagueiros do futebol argentino na última temporada, é um cara que tem uma nota no SofaScore de mais de 7, significa que é uma nota muito boa, muito positiva, não só pela nota em si, mas pelo jogo do Santiago Mingo, é um cara que ajuda bastante na construção, tem esse estilo de jogo desde as bases ali do Barcelona, tem como característica justamente esse jogo apoiado, esse jogo construído de trás, é canhoto, então é importante você ter um zagueiro canhoto jogando pelo lado esquerdo, porque ele ajuda e facilita muito nesse sentido de construção. O Canu jogou como praticamente zagueiro esquerdo ali, zagueiro canhoto, durante quase toda a temporada. E o Canu é destro, né? Tem um pé preferido direito. E mesmo não comprometendo, né, mesmo sendo um bom zagueiro durante boa parte do Campeonato Brasileiro, apesar dos momentos em baixa, e eu admito aqui e reconheço isso, não estou dizendo que o Canu é unânime ou que deve ser mantido como titular, mas o Canu teve um desempenho satisfatório durante uma parte da temporada. Mas você vê a dificuldade na construção, ele tendo que ajeitar o corpo, ajeitando para o pé direito e tal, e isso você perde tempo. Então, para um jogo apoiado, um jogo construído de trás, é importante que essa velocidade na saída, ela é fundamental, até para você quebrar linhas, para você conseguir construir, para você conseguir levar a bola por mais metros dentro do campo. Então o Santiago Migo ele facilita justamente nesse sentido. É um cara que vai ajudar bastante na construção, além, claro, da boa bola aérea, que é característica, né, da maioria dos zagueiros do futebol argentino. É um cara que tem uma imposição física muito grande. Além disso, bom jogo construído e um ótimo zagueiro. Então, acho que vai ser, assim, vamos aguardar os valores que ainda não foram divulgados, nem eu tenho essa informação, estou atrás dela, mas ele vale mais ou menos 4 milhões de euros, o que seria ali entre 30 a 25 milhões de reais, mais ou menos, um pouquinho mais até também do que acha que do que o Defensa e Justiça, né, tem como ideal ali de valores. Ele tem contrato até 2026, ou seja, vai sair com um valorzinho que eu acredito que seja nessa faixa. E, obviamente, né, o Bahia na negociação, buscando a contratação, tenho certeza que vai fechar nos próximos dias e que ele vai ser novo reforço do clube. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.